Vamos agora, então, para uma entrevista muito bacana aqui. Nós vamos pegar uma ponte aérea direto para a Itália. Já está na linha com a gente o nosso amigo Relações Públicas, Diogo Moreschi. Bom giorno, bom pomeriggio, Diogo. Bom pomeriggio, Margot. Ah, Sempre tu um viu? prazer conversar contigo. Sempre um prazer conversar com vocês do programa Acredita, ainda mais depois do professor Dinarti, que foi meu orientador da monografia na Universidade de Caxias do Sul. Olha, é mesmo. Viu a coincidência? Conexões, são conexões aí, ponte aérea, Exatamente. conexões. Diogo Exa Moreschi, que é Relações Públicas de Veranópolis, está morando na Itália, em Bolonha, há 10 anos. Como é que é morar na Itália, hein, Diogo? Para o gringo aqui que acha que tá difícil aqui no Brasil e quer se mandar para a Itália. Olha, eu me mudei já em 2010, então já faz 14 anos, na verdade, que eu estou morando aqui. Então, assim, a gente acha que é tudo muito fácil, mas na verdade não é tão fácil assim como a gente acha, entendeu? A gente tem proximidade com o país, a cultura é muito parecida, mas no início é tudo bem difícil, tá? É uma língua que a gente acha que a gente fala, mas é diferente. O clima é complicado, as relações pessoais são diferentes. Então, assim, é ótimo, é bom do ponto de vista de segurança pública, de estabilidade, de emprego, de sim, ficar longe da família. E assim, a gente reclama muito do Brasil, mas assim, quando a gente mora fora, a gente sabe que não é tão ruim assim quanto a gente acha. Tem lugar pior. Os meus primeiros 3, 4 anos foram realmente bem complicados, foram difíceis, não só do ponto de vista de distância, mas também de estabilidade, de ter que fazer o que pintar, ter que correr atrás, né? Então, assim, a Europa, ela te abre, mas assim, tu tem que correr atrás bastante e não é tão fácil quanto a gente acha assim, sabe? É bom falar sobre isso, Diogo. Eu tô vendo aqui agora, entrou aqui a transmissão para mim, está de camiseta. Quantos graus está aí? Então, assim, eu tô de camiseta polo, na verdade, né? São 33 graus agora em Bolonha. Olha, aqui tá 3 Não, graus, tá? Só para te falar. não, e não tá tão calor, porque nas semanas passadas chegou tranquilamente a 40 graus. O verão aqui, julho e agosto, é difícil, é bem complicado, porque não chove e a temperatura é constante. Nunca abaixo de 30, também de noite, para dormir é complicado. Então, o verão aqui é bem mais difícil do que o verão brasileiro, eu acho. Entendeu? A gente sofre mais calor, porque realmente chove muito pouco, então é mais complicado. Mas assim, para quem gosta do calor, tá bom. Tá Mas são bom, só né? 2, 3 meses. Depois começa o frio e não para mais. Nós estamos conversando então aqui com o Diogo Moreschi, e ele é da empresa Italiano de Sangue, que é nossa parceira aqui no Acredita, Diogo, e a gente quer conversar contigo sobre. Sempre tem dúvidas sobre isso, né? Quem tem direito a pedir cidadania italiana? Quem tem direito e como é que faz? Então, assim, hoje, vamos começar a falar que a cidadania italiana hoje é um direito, né, de qualquer pessoa que tem um ascendente italiano. Então, assim, Uhum. se o teu bisavô era italiano, se o teu trisavô era italiano, se a tua trisavó era italiana, então, assim, qualquer pessoa que tem um DNA, ou seja, o sangue italiano, tem direito a solicitar a cidadania italiana, tá? Tem algumas variáveis que tu tem que analisar do ponto de vista se é por via ou paterna ou materna, tá? Então isso tem essas variantes que tu tem que analisar. Mas assim, vamos no modo geral, tá? No modo geral que nós aí da Serra Gaúcha a gente tem descendente italiano em tudo que a gente tem o ascendente em tudo que é pai, mãe, um monte de coisa. Tu pode solicitar ou através do consulado de onde tu mora, que no caso das pessoas que moram no Rio Grande do Sul é em Porto Alegre, Uhum. mas hoje a fila está grande porque é muita solicitação para poucos funcionários, tá? Até que ultimamente melhorou um pouco a questão da fila, mas hoje, por exemplo, a fila ela está mais ou menos em 12 anos para você entregar os documentos e mais 2 anos para você depois ter o reconhecimento. Então, mais ou menos são 14 anos que você tem que estar esperando. Tá? A segunda opção é vir para a Itália, fixar residência, ficar aqui aqueles 3, 4 meses. Você vai lá numa prefeitura aqui e apresenta os documentos, e daí ele declara você cidadão. E a terceira opção, que é o que a gente trabalha mais agora, é um processo por via judicial, tá? Que nada mais é que um processo que já tem total jurisprudência, já tem
milhares de sentenças procedentes, então os documentos estando ok, não tem como perder, tá? É um processo judicial onde um advogado italiano processa o governo italiano por ineficiência, porque pela lei italiana o consulado ele teria 2 anos para reconhecer qualquer pessoa que faz a solicitação um cidadão. Então, eles consideram como ineficiência, eles consideram como uma negação do direito pelo consulado, você processa e você ganha. Então, o tempo depende um pouco do tribunal, vai de 1 ano a 3 anos. Então, para quem tem pressa e não tem tanta, essa é uma via muito interessante. É 1 ano a 3 anos desde o início do processo até estar com a certidão em mãos. Isso, depende um pouco, porque assim, depende do tribunal que você cair, depende do juiz que você pegar, porque assim, por exemplo, o Tribunal de Veneza, que é aonde partiram mais imigrantes, que foi no Vêneto, agora ele sobrecarregou um pouco, porque são muitas solicitações aí também, e novos juízes não chegaram como eles tinham prometido. Então, até o ano passado estava demorando 1 ano. Agora tem juízes que estão marcando para daqui a 2 anos, 2 anos e meio. Então, depende disso também, entendeu? Só que mesmo assim, é muito mais rápido que esperar 14, 15 anos, entendeu? Diego, Mesmo porque desculpa te interromper, mas eu estava lembrando aqui que tem gente que nasceu em algumas regiões que não podem pedir cidadania. Me corrija se eu estou errada, mas o pessoal que nasceu, enfim, que tem ascendentes na região do Tirol, isso permanece? Sim, permanece. Então, para fazer um resumo para o pessoal entender, né? O Tirol, na época da imigração, ele não pertencia à Itália. Ele pertencia à Áustria. Essa região a Itália anexou com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Com a vitória na Primeira Guerra Mundial, a Itália anexou essa região. Então, as pessoas, o imigrante, quando imigrou para o Brasil, ele não era italiano, ele era austríaco. Tá? Daí o governo italiano ele fez uma exceção nesse caso. Ele abriu uma janela, só que ela valia só até 2010. Então, quem não solicitou até 2010, infelizmente perdeu esse direito. Não consegue mais. Não consegue mais. É o meu caso. Tá. É o meu caso de todo. É o caso da minha família. E assim, é tudo muito parecido, era tudo muito perto, entendeu? Então era tudo muito perto. Tu imagina que eu fiz a minha cidadania pela família da minha mãe, que eles nasceram, o meu antepassado nasceu em Arcie, província de Belluno, tá? Que é Vêneto, né? Mas fica a 20 quilômetros do Trentino Alto Adige, do Tirol, né? Então, assim, se o meu bisavô tivesse nascido a 20 quilômetros mais para lá, eu não teria tido direito. Olha só, entendeu? Interessante. Então, porque é tudo muito perto. E hoje, essa região do Tirol, a parte sul dele é de língua italiana, a parte norte dela é de língua alemã. Então, assim, tenho essa região do Tirol que fala alemão, que pertence à Itália, não pertence à Áustria. Então, é bem interessante isso. Eu Só brinco. Que, assim, a gente... Eu brinco que eu não sou italiana, eu sou austríaca. Exatamente. Assim, mas assim, Margot, eu em 90% dos casos que eu tenho uma opção que um cliente chega pra gente e ele tem descendência austríaca, eu analisando a árvore, eu encontro um outro caminho para poder fazer. Porque no final das contas, o austríaco chegou no Brasil, talvez casou com uma que ela tinha descendência, daí é materna, um outro processo. Então, assim, eu consigo dar uma análise, da árvore genealógica, normalmente a gente consegue encontrar um caminho que a gente possa fazer de alguém que chegou efetivamente da Itália, tá? Olha isso, é interessante. E com a cidadania italiana, quais são os países que pode morar sendo, então, cidadão italiano, né? Brasileiro com cidadania italiana, onde é que pode morar além da Itália? Então, assim, quais são as facilidades que você tem tendo passaporte italiano? Primeira coisa, você pode vir para a Europa, né, e morar em qualquer país da União Europeia. Tá? Então, os países da União Europeia são todos aqueles da Europa, menos a Inglaterra, que saiu, né, da União Europeia, a Suíça. Só que a Suíça ela tem uma convenção particular com o italiano, que o italiano pode morar, mesmo não fazendo parte da União Europeia, o italiano pode morar na Suíça, tá? Tu tem a opção de vir para a Europa sem pagar seguro-saúde, tá? Então tu pode fazer turismo sem pagar, porque só pagar, você imagina, você paga já uma passagem que custa 4, 5 mil reais, daí você tem que fazer o seguro-saúde que é obrigatório, que custa mais uns 2 mil, então já é uma vantagem. Um valor que você não paga. E a coisa mais importante, porque brasileiro tem adora ir para os Estados Unidos, né? E tu não precisa ter o visto americano.
né? Que aí também tu tem que marcar, agendar. O provisto americano demora uns 18 meses para você só conseguir agendar. Você tem que demonstrar renda, tem que mostrar um monte de coisa que você trabalha, que você tem isso, que você tem aquilo. E tendo passaporte italiano, você faz um registro no site diretamente, faz o visto extra para cidadão europeu e vai tranquilamente para os Estados Unidos, vai tranquilamente para o México, pode ir para a Austrália, tu ficar mais tempo na Austrália, tu pode ir para o Canadá também. Então te abre umas portas que são gigantes, tá? Só que assim, eu acho que a coisa mais importante, a gente que tem filhos e tal, ou que que planeja alguma coisa para o futuro, eu acho que a coisa mais importante é planejar o futuro dos filhos e dos futuros descendentes, entendeu? Porque assim, hoje o mundo está tão globalizado que tu oferece para eles uma oportunidade a mais, entendeu? Eu, por exemplo, tenho 40 anos, meus filhos vão ter automaticamente, vai nascer meu filho daqui a 1 ano, 2 anos, por exemplo, vai ser automático italiano, não precisa fazer um processo novo, ele é automaticamente, é só mandar a certidão para o consulado. Então, e isso você nunca perde, porque passa de pai para filho, depois para neto, para bisneto, porque é o sangue vai passando e ele também vai ter todas essas vantagens. Então, o importante é você ter esse planejamento também para uma questão de futuro e de deixar um presente para as tuas próximas gerações, né? Diogo, eu tenho uma dúvida seguinte, num processo, eu estou participando, estou vendo na minha família fazendo isso, a família do meu marido, eu tenho uma dúvida, por exemplo, se eu tenho um filho, eu tenho que participar do processo ou meu filho pode participar sozinho? Eu tenho Então, que... menores não podem participar. Ah, de menor, mas se for de maior, ele pode entrar. E Claro, da com mesma certeza. forma, só o pai pode entrar, os filhos não precisam, ou o filho pode entrar e o pai não necessariamente precisa fazer a cidadania, certo? Exatamente. Só podem entrar no processo só pode solicitar cidadania quem é de maior. Ah, Então, certo. por exemplo, eu tenho 20 anos, meu pai tem 40, ele não quer entrar, eu entro sozinho, eu vou ser cidadão, meu pai não vai ser. Se meu pai quer entrar sozinho, eu tenho 20 anos, ele vai ser cidadão, mas eu não vou ser, porque o automatismo é só para filhos menores. Ok. E me diz uma coisa, quanto custa tudo isso, esse processo? Sabe que gringo quer saber quanto custa, né? É assim, então vamos falar das três opções, tá? Você considera o seguinte, que se você fizer pelo consulado de Porto Alegre, você tem que produzir todos os documentos, você tem que preparar a pasta e tal, né? Então, a pasta e a preparação de documentos, indiferente da via que você for fazer, custa igual, que são os documentos, você tem que apostilar, você tem que traduzir, então o preço é aquele, né? Que depende da quantidade de documentos que você tiver. No consulado, você de qualquer forma tem que pagar 300 euros também. Então, assim, ó, 300 euros ali, hoje dá mais ou menos 2.000 reais que você tem que pagar para o consulado. E você espera 14 anos. Tá? Se você vier para a Itália, o custo é bem mais alto, porque além de ter que ficar aqui esses meses sem trabalhar, pagar passagem aérea, pagar assessoria, pagar aluguel e tal, você ali vai uns 5.000 euros, tranquilamente. Tá? A via judicial depende da quantidade de requerentes, tá? Mas dá uma média. Se você juntar um grupo de mais ou menos... de mais ou menos 10 pessoas, vai dar uns 4.000, 5.000 reais, dividido em 12 vezes, que não é um exagero, entendeu? Não, não Porque, é. querendo ou não, é o dobro do que tu pagaria no consulado com 1/10 do tempo, né? E a coisa boa do judicial é que tu pode juntar grupos de 10 pessoas. A gente normalmente não faz processo para grupo maior do que 10, 12 pessoas, porque depois para o juiz é complicado ele analisar todos os documentos e ver toda a questão, se certificar da descendência, né? Então, assim, mas a gente tem várias opções, a gente parcela em 12 vezes, a gente faz a busca de documentos, a gente auxilia no processo de apostilamento e tradução. Então, é um pacote completo. Se a família entrar em contato com a gente faz um orçamento completo, já com tudo que eles iriam gastar com documentação e tal, para as pessoas já irem se preparando, tá? E, Margot, uma coisa importante é o seguinte, aqui na Europa em geral, não só na Itália, tem uma discussão muito grande na questão da lei da cidadania, tá? Porque todo mundo quer, tem muitos imigrantes. Então, algumas discussões nos últimos meses foram a questão de restringir, tá? Algumas já têm uma proposta de lei de restrição, que já surgiram dezenas de processos, de proposta nesses 10 anos que eu trabalho aqui.
E só que ela nunca chegou num patamar de discussão numa comissão do Senado como ela chegou agora, tá? Então é importante que as pessoas, o conselho que eu dou para as pessoas, ao menos se inscrevam no consulado, porque uma vez que você se inscrever, ao menos você demonstrou interesse, porque a lei na Itália ela só passa a partir, ela não esqueci a palavra aqui, mas ela só vai daqui para frente. Então, se você já se inscreveu no consulado, as chances de você utilizar a lei anterior, ela é alta, né? Então, o importante é isso. Ou entra em contato com a gente entra com o processo, a partir de que você entrar com o processo, você garante a lei atual. Então, porque assim, as propostas são várias de restrição. Restringe o número de gerações, obriga a falar italiano, obriga a ter residência na Itália. Então, assim, alguma coisa vai acontecer, porque é uma discussão ampla também na questão de imigrantes, filhos de imigrantes que nasceram aqui. Então, o parlamento ele está começando a se mexer como nunca. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, porque é importante, é um direito que tu tem nesse momento, que pode ser que esse direito daqui a um ano tu não tenhas mais. É importante, Então, é importante falar sobre isso, porque realmente essa discussão a gente vê pela imprensa e aí se encaminhar, é isso que você está falando, né? Se deixar encaminhado, não vai perder o direito, é isso? porque a lei não retroage. Retroage era a palavra que eu estava tentando procurar. Tá? Então, assim, a lei não, como no Brasil também a lei não retroage, porque se for aprovado a partir de agora, né, e você já entrou com o processo, já entrou com a solicitação, você entrou, fez a solicitação quando era uma lei. Então, assim, claro, tem muitas discussões se a lei é constitucional, vai ter muita briga nisso aí, porque alguns advogados eles acham que essa proposta é inconstitucional, então vai ter a discussão na Corte Suprema da Itália. Então são várias coisas que vão acontecer nisso aí. Mas para evitar isso, tá? É importante que a pessoa ao menos se inscreva no consulado, se não tem pressa. Depois, quando for chamado daqui a 10, 12 anos, você pensa se vai querer fazer ou não, mas ao menos você se inscreveu. E depois procure uma via mais fácil e tal, de acordo com o que você precisar. Porque, assim, querendo ou não, é um processo que não é complicado, é simples, só que ele é muito esquemático. Você tem que conhecer ele, você tem que saber que forma do documento tem que imprimir, quais são as certidões, aonde estão, tem que pegar a certidão do italiano aqui na Itália. Então, é bom ter ajuda de alguém, né? E é E o importante necessário uma assessoria, então. Sim, porque assim, por exemplo, assim, você sabe onde nasceu o italiano, como é que você vai pegar essa certidão do italiano aqui na Itália? Sim. Não é fácil, tem que entrar em contato com o comune, tem que mandar um e-mail, tem que pedir, tem que mandar um envelope já selado. Então tem várias coisas que você precisa fazer que não é fácil fazer sozinho. E tá? todos esses processos o italiano de sangue faz. Fala um pouquinho então da tua empresa, como é que funciona, como é que faz contato. Então, nós temos o nosso escritório é em Veranópolis, em Rio Grande do Sul, tá? Nós temos um escritório ali que nós começamos a trabalhar mais ou menos já há uns 4, 5 anos com via judicial. Nossa rede social é @italiano de sangue. Ali você encontra também nosso WhatsApp, que você pode escrever diretamente. A gente pode conversar assessoria inicial, no sentido assim, uma conversa inicial, a gente analisa qualquer via principal, isso é tudo gratuito. Se você não souber aonde nasceu o italiano, a gente faz pesquisa gratuita também, para a gente poder tentar descobrir aonde que é, e dali partir, começando uma árvore e fazendo uma lista de documentos para saber exatamente que documentos que as pessoas precisam. E depois tem toda a parte comercial, como eu falei, a gente parcela em 12 meses, bem tranquilo, porque até a gente concluir essa pasta, normalmente demora uns 6 meses, 7 meses. E ali nas nossas redes sociais vocês encontram todas as pessoas que a gente ajudou nesses anos, né? Nesses 13 anos que eu moro na Itália, seja na via administrativa aqui na via judicial, aí vocês encontram um monte de pessoas que vocês podem entrar em contato com eles para perguntar como é que foi a experiência e tal. E a gente espera os contatos das pessoas que tiverem qualquer dúvida para poder esclarecer. Bacana, bacana. Me diz uma coisa, Diogo, para a gente encerrar. No geral, o italiano, ele trata bem o brasileiro barra italiano? Tem uma boa aceitação ou tem um certo preconceito com o brasileiro ainda na Itália? Eu moro aqui há 13 anos e nunca senti nenhum tipo de preconceito. Tá? Na Europa, normalmente o brasileiro ele não é visto mal. É um imigrante, com certeza, mas é uma nacionalidade que a gente é muito parecido com o italiano. Tá? Eu sei que, por exemplo, em Portugal, alguns brasileiros eles têm alguma dificuldade, eles sofrem algum preconceito, mas na Itália eu não acredito que seja assim.
tá? Porque na Itália, o italiano adora o Brasil, ele ama o Brasil, Olha bem. tá? Sim, mas eles se esforçam até em falar em português, a falar algumas palavras. Tem muito aqui. Aqui eles têm uma proximidade com a cultura brasileira por causa das telenovelas que chegavam nos anos 80, 90, a música que chega aqui, jogador de futebol que vem para cá. Então, assim, a gente é bastante próximo nisso. Eu não acredito que uma pessoa que é ítalo-brasileiro vai ter qualquer problema aqui, tá? O ambiente é bom para viver aqui. Ó, que bacana. Sabe que eu estava lendo outro dia que tem muita gente, jovens, né, que vão para a Itália, vão para a Europa, enfim. E agora tem um movimento um pouco diferente, que são pessoas que mais maduras, ou que estão se aposentando, que estão indo morar fora, né? Já estão com a família criada, já está financeiramente estabilizado e procura uma experiência internacional e às vezes ficam morando no exterior. Então tem esse movimento também. E essas pessoas que vão morar na Itália, na Europa, enfim, acabam tendo todos os benefícios de cidadãos europeus também, né, Diego? É, Diogo. só a questão da saúde, né? Só a questão da saúde, se tu tiver, por exemplo, assim, a segurança que tu vai passar 6 meses aqui na Itália e tu tem direito à saúde pública, já te ajuda bastante, né, nessa questão. E também, assim, tem outras coisas que tu pode rodar além que tu pode ficar mais de 3 meses, porque brasileiro pode ficar só 3 meses na Europa, né? Então, com o passaporte italiano, tu pode ficar quanto tempo quiser. Tu pode alugar casa tranquilamente, tu pode alugar carro tranquilamente, custa menos para tu alugar carro. Então, são várias coisas que tu, como cidadão, tu tem vantagens que te ajudam realmente muito, nesse ponto de vista. E hoje é tão fácil viajar com internet. Então, assim, as pessoas elas não estão mais acostumadas a ficar paradas no mesmo lugar como ficavam há tempo atrás. Então, se tu tem a oportunidade de morar 4 meses aqui, conhece a cultura, 4 meses lá, conhece a cultura, vai para cá e vai para lá, é interessante por isso. Tá ótimo. Diogo Moreschi participou aqui direto de Bolonha, da Itália, falando aqui sobre cidadania italiana, como é que faz. O Diogo Moreschi é um executivo da Italiano de Sangue, empresa que fica aqui em Veranópolis e faz toda essa assessoria nesse processo de cidadania italiana. Obrigada, Diogo. Aproveita aí teu Obrigado a vocês. domingo, teu Obrigado e um bom domingo. pomerídio, um bom domingo. Buona domenica. Boa, Domênica.